Vamos lá, segundão. Mais uma aula de sociologia. Essa semana, eu resolvi fazer uma revisão, né, de um pouco de tudo que a gente deu até agora, né? Então, aí, a primeira coisa que eu me perguntei é se vocês sabem o que é sociologia. Se vocês já interagiram com essa disciplina no dia a dia. Qual é a importância da sociologia dentro da escola? Simples. Nós trabalhamos e sempre vamos trabalhar partindo da lógica de que cada um de nós temos o poder do raciocínio e da lógica. A sociologia, ela estuda a temática de conceitos de pobre, rico, quais foram os motivos, quais são os motivos de até hoje ter essa desigualdade social. Ou seja, a gente aprende a estratificação, os estratos, as camadas, né? Vamos relembrar que nós temos as três principais camadas, que é a pobre, a mediana e a rica, que está no topo da pirâmide. E quais são os motivos, obviamente? Porque muita gente se pergunta o porquê que é pobre. E normalmente quem é rico não se pergunta por que é rico, e sim como eu posso ficar mais rico, né? Essas estratificações, ela vem de acordo com o propósito de cada um ou de cada influência que essa família ela é pertencente. A gente sabe muito bem que o estudo é uma coisa muito importante na nossa vida, principalmente para que nós tenhamos a visão bilateral das coisas e o poder do raciocínio lógico, né? Então nós estudamos sobre as castas, né? Que basicamente isso aconteceu e acontece até hoje, apesar do governo indiano não confirmar isso, mas nós tínhamos e temos hoje um sistema de casta na Índia ainda muito relevante, né? A Índia, eles são hinduístas, né? 75% da Índia é hinduísta. A religião hindu, ela influencia dentro da sociedade, da estratificação daquele lugar. E nós sabemos que isso na Índia é muito relevante porque eles ainda levam muito a sério essa questão de ancestralidade, de espiritualidade, de questões kármicas, né? E eles levam muito a sério os Dalits, que são os impuros, né? Que estão fora dessa sociedade da casta indiana que está no topo. Por quê? Porque eles praticam e praticavam muito a endogamia. É um método de acasalamento entre pessoas, né? Hoje se usa muito em animais também, aparentadas, ou seja, de parentes. Eles têm o acasalamento, o sexo, digamos assim, entre os mais próximos. E essa casta fica uma casta fechada entre eles mesmos. Eles gostam dessa semelhança e dessa pureza, né? Sanguínea, no caso. E nós também colocamos no nosso tema essa questão do estamento,
Por que o estamento? Ela era muito conhecida na sociedade medieval. Então, a Índia ainda tem esse estamento que era conhecida lá na época da Idade Média, onde os nobres camponeses e o clero eram locados nessa sociedade. Ou seja, eles não entravam dentro desse conceito. E o que acontecia com isso? As justificativas eram a hereditariedade, o rico, com o rico tinha que permanecer rico, mantinham seus privilégios, ou seja, não deixava ninguém adentrar dentro desse sistema fechado, porque não havia nenhuma possibilidade de alguém de fora tentar entrar. O círculo ficava fechado para que aquela sociedade cada vez crescesse e evoluísse mais financeiramente, intelectualmente. Então esse sistema era um sistema de que quem quisesse entrar dentro desse sistema de casta, né, de estamento, no caso, eles tinham que pagar pelo título. E, obviamente, o título era caro. Então, só se entrava dentro desse sistema e comprasse um título, né, de nobre quem tinha dinheiro. Então, permanecia a pirâmide no topo com pessoas que tinham dinheiro. O pobre nunca iria chegar àquilo ali. A gente fala desses conceitos, né, justamente para que nós tenhamos noção, né, dos dias de hoje, com essa evolução e essa revolução tecnológica e financeira, que a gente sabe muito bem que a pequena parte do planeta, das pessoas do planeta, tem muito dinheiro e a grande maioria tem pouquíssimo. Mas isso veio de lá, dessa sociedade medieval, dessa Idade Média, onde eles mantiveram esse sistema, onde a Índia manteve esse sistema e, querendo, hipoteticamente falando, né, esse sistema de classe, até hoje existe. Nesses conceitos, a gente não pode deixar de falar, né, numa pessoa chamada Karl Marx, né? E Karl Marx defendia uma teoria que ele estudou como sociólogo e como filósofo. Ele estudou essa teoria, né, que ele sugere que os homens produzem condições de suas vidas e, sendo assim, a base da história está ancorada no mundo material. O que ele quer dizer com isso? Que a base e as condições de vida dos seres humanos estão baseados em cima do consumo, né? Quanto mais você produz, quanto mais você consome, mais pessoas que têm condição, que está no topo da pirâmide, ficarão mais ricas. E o que era o objetivo do marxismo? A sociologia marxista, ela pode ser definida de uma forma de teoria de conflitos, associada a alguns objetivos. Por que é a teoria dos conflitos? Porque as pessoas se revoltaram em certo ponto, em certos períodos, por causa dessa sociedade que financeiramente era muito bem e exploravam esses que poucos tinham. Para que esses poucos tivessem alguma coisa, esses
grandes financeiramente exploravam eles, pagando o que eles queriam. Então o pobre ficava pobre, melhorado, mas o rico cada vez mais rico com essa exploração, obviamente, né? E quais as principais ideias dele? Veja bem, o socialismo científico está entre as principais ideias de Karl Marx. O que é o socialismo científico? É o estudo e a prática do que ele pensou filosoficamente. Mas, em um dado momento, esse pensamento socialista científico marcou um dado território que virou um comunismo. Por que o comunismo é diferenciado do socialismo, mas ele vem da mesma criação, da mesma remanescência? Porque o comunismo, ele explorou também a sociedade pobre. O que foi pensado por ele e que foi tentado ser praticado nada mais virou do que um ideal de pessoas confusas, conflitantes e anarquizantes. Porque você lutar pelo um ideal é você lutar inteligentemente. Você só vai conseguir galgar um certo patamar quando você é inteligentemente sábia para ver que as coisas na vida, elas são dadas as oportunidades e algumas conquistadas pelo poder do raciocínio lógico, da cultura e do conhecimento. Se você não tiver conhecimento de alguma coisa, se aprofundar num conhecimento em algo, em alguma profissão, raramente você vai chegar a um patamar na sociedade em que você possa se sustentar bem. Então, essas ideias de Karl Marx foi uma ideia que se modificaram, se transformaram, porque algumas pessoas pensaram diferentemente do socialismo científico e implantaram o comunismo em alguns países, como a antiga União Soviética, né? E alguns países como a Coreia do Norte e alguns países como algum país muito próximo da gente, que está a Venezuela, que implantou um sistema socialista que na verdade é comunista, porque o socialismo ele se difere porque as pessoas inteligentemente produzem, mas ganham pela sua produção. E no comunismo, pouco elas ganham pela sua produção. Elas produzem em demasia, mas tem um ditador por trás. Se é uma divisão igualitária da sociedade, por que existe alguém que dita uma regra? Que comanda um povo, como Cuba, por exemplo, de Fidel. Então, a lógica que a gente vem querer dar a vocês é essa. Se você estudar um pouco sobre o sistema de casta e da estratificação social, né, e do estamento, você vai chegar a uma lógica logo após do socialismo de Karl Marx, que tentou implantar esse tipo de coisa e o que ele defendia. Então esse resumão, ou esse resumo, né? Vou dizer nem resumão, esse resumo é para que a gente relembre aquilo que foi dado no começo do bimestre e a gente continue a falar sobre essa estratificação para que nós tenhamos um conceito lógico
do que é o socialismo e o que é o capitalismo. O que se difundiu de um lado e o que se difundiu do outro. A gente sabe de uma coisa: nós só vamos conseguir conquistar algo inteligentemente, com a lógica do raciocínio e também com o estudo. Sem isso a gente não vai ter objetivo. É por isso que eu sempre falo que o objetivo é tudo no foco. Quando você foca naquilo que você quer, que você deseja, e você vai conquistar. Tá bom? Só um minutinho. Um minutinho só. Então vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês, né, desse resumo de algumas páginas do começo do bimestre, foi baseado em cima dos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, por faixa etária, o Ministério da Educação ele coloca conhecimento, o que nós devemos dar para o nosso povo. Por isso que ele fala curriculares nacionais. E eu estou seguindo fielmente aquilo que o governo pede, né? Devido à faixa etária, porque eu não posso explicar esse tipo de coisa para um aluno de 6º ano, porque ele pouco vai entender sobre política. Vocês já estão mais ambientados com essa ideologia política, né? Aí eu falei um pouco sobre a importância do ensino da sociologia na escola. Compreender os tipos de estratificação social, que é a pobre, a mediana e a rica, né? E perceber o sistema de estamento, ou seja, o sistema onde pessoas só conseguiam chegar ao topo, a um patamar, se tivesse dinheiro para comprar o título na Idade Média. Saber também do sistema de classe baseado no sociólogo e filósofo Karl Marx, para que nós possamos entender os dias de hoje e o que aconteceu na Revolução Industrial, que Marx se baseou em cima das teorias dele. Gente, é muito importante que nós saibamos essas coisas que eu estou passando, para que você compreenda os dias atuais, esse conflito que está acontecendo no país e no mundo de ideologia. Próxima aula a gente vai passar um pouco de exercício para vocês. Até a próxima e estou com saudade de vocês, tá bom? Fique com Deus.